Bom dia, Itaboraí. Nós estamos aqui na Matriz São João Batista, a Igreja de São João, no centro de Itaboraí, na Praça Marechal Floriano Peixoto. E hoje nós vamos trazer um conteúdo rico de história para a nossa cidade. Estou aqui acompanhada do historiador Dalson Nascimento, que vai contar um pouquinho da nossa história. E olha que tem história para contar, não é, Dalson? Eu estava conversando com ele ainda há pouco. Existem conteúdos ricos na cidade que muita gente desconhece. Dalson, um seu bom dia à TV Publita News. Bom dia a todos, né, que assistem a TV Pública News. É um prazer estar com vocês aqui, né? E dizer que Itaboraí é uma joia aqui do Recôncavo da Guanabara, aqui do leste fluminense. É uma joia da arquitetura colonial e da arte barroca e rococó, que eu vou ter esse momento com vocês aqui de mostrar um pouquinho, né, da riqueza dessa igreja e dessa cidade. Se apresenta então, Dalson, aos telespectadores da Publita News? Bom, eu sou o Dalcio Nascimento, eu trabalho na Secretaria de Turismo, né, e Eventos aqui de Itaboraí. E eu também faço parte do Instituto Histórico Geográfico Itaboraiense, trabalhando no resgate histórico e difusão da história de Itaboraí, através do documento de arquivos eclesiásticos e dos cartórios. E a gente está trabalhando em documentos do século XVII, do século XVIII e XIX, que foram deixados pelos primeiros colonizadores da região, senhores de engenhos, de escravos, de produção açucareira aqui da região. Então, é uma vasta documentação muito rica, que conta muito sobre a história de Itaboraí, sobre esse período rico que a cidade viveu nos últimos 400 anos. Então, a gente vai dar um pouquinho dessa contribuição nessa fala que a gente vai fazer aqui dentro desse templo, que tem alguns elementos decorativos, inclusive, aqui da igreja, que a gente vai estar compartilhando com vocês aqui, né, sobre a importância de preservar um patrimônio como esse e a importância desse legado cultural que a cidade tem, né? Nós vamos fazer alguns pontos históricos da cidade. Hoje a gente começa pela Igreja São João Batista. O que você quer nos mostrar e contar aqui? A igreja de São João Batista, o São João Batista é o padroeiro. E tem alguns elementos, por exemplo, essa porta aqui, ó, esse paravento. Se você for observar o paravento, ele vai mostrar nas imagens, tem dois paraventos. Em cada um deles tem 6 almofadas. 6 almofadas aqui, 6 almofadas do lado de cá. Perfaz o número de 12. E São João Batista aponta para o Cordeiro de Deus, que é Cristo. Esse número 12 também representa que Cristo, aos 12 anos, adentra no templo. Então, essas 12 almofadas têm essa simbologia, mas também existe a simbologia bíblica dos 12 apóstolos, dos 12 fundamentos, dos 12 profetas. Toda a decoração da igreja, toda a arquitetura vai ter um elemento que vai apontar para um ponto da passagem de Cristo, da vida de São João Batista. E esse número 12 de almofadas também tem essa simbologia, que é muito interessante, e as pessoas passam por aqui e não percebem, por exemplo, né? Aqui, ó, você vai contar, cada almofada dessa representa um apóstolo. 6 de 6, 12, né? E Cristo aos 12 anos adentra o templo. Como São João Batista é primo e ele veio preparar o caminho de Cristo, a devoção de São João Batista, toda a decoração devocional, artística, aponta para Cristo, né? A gente vai ver sempre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai encontrar vários elementos do Cordeirozinho entalhado em madeira em alto relevo, que nós vamos mostrar para vocês ali na frente, nos altares que se encontram aqui no templo. Vamos seguir. Pois é, estamos adentrando ao templo da Igreja São João Batista. Eu estou aqui ao lado do Dalson Nascimento, historiador e por questão e um trabalho junto à Secretaria de Turismo e Eventos da cidade. Paramos aqui no meio da igreja. Vamos ver. Então, você tem aqui do lado esquerdo 4 altares barroco, né? Barroco português. O barroco ele tem os elementos do barroco é muito interessante. Você vai perceber que os espaços são todos preenchidos por elementos decorativos, né? Está em processo de restauração, a igreja tombada a nível a esfera federal, estadual e municipal, e tem uns elementos decorativos bem interessantes também que vai apontar para algumas passagens da Bíblia, alguns pontos chave da passagem da vida de Cristo de São João Batista. Do lado direito você tem
3 altares também, estilo rococó, né, que tem elementos também que você vai encontrar o Cordeirinho de Deus que tira o pecado do mundo, né, apontando para Cristo. Você tem 3 altares de um lado, né, lado direito rococó, lado esquerdo barroco, e o altar-mor. O altar-mor, que é o principal, ele vai perfazer um número de 7 altares, né? 7 altares tá também tendo uma direção na Bíblia que fala que o número 7 é o número da perfeição. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Então, 7 altares significa que para cada dia você tem que ter uma devoção, para cada dia da semana você tem que ter essa busca do divino, do sagrado. E a igreja, ela tem, a decoração da igreja tem essa função de apontar para o sagrado. Aí você também vai perceber alguns elementos, tipo anjinhos, você vai encontrar os anjinhos. Esses anjinhos, ele vai apontar para Cristo. Cristo falava, deixai vir a mim os pequeninos, né? Dos tais é o reino dos céus. Então, é uma igreja ricamente trabalhada, são obras muito bem elaboradas por mestres da arte barroca, rococó. Ele está mostrando aqui esses altares aqui em estilo rococó, que são magníficos, uma talha fantástica, que está no processo de restauro, né? E é uma igreja que tem quase 400 anos de história documentada. E vale muito a pena você vir conhecer a igreja de São João Batista Itaboraí e ficar, poder desfrutar dessa história, desse conhecimento. Você vai ver, ó, o altar-mor, São João Batista lá, ó, é tamanho natural, escultura em madeira, né? É uma peça barroca de fino acabamento. Olha lá, o cordeiro que está ali do lado, que São João Batista sempre falava, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em cima tem um cordeirinho, em cima de um livro, né? Que está escrito lá em Apocalipse, quando o João Batista, que já é o outro João Batista, apontava, quem é digno de abrir o livro? O cordeiro de Deus que é digno de abrir o livro. Ninguém é digno de abrir o livro. Então você vai encontrar um cordeirinho em cima do livro que está simbolizando essa fala de São João Batista. Outro fator interessante são essas portas também, ó. Pode perceber, são portas magnificamente trabalhadas em madeira, né? Você tem também esse trabalho de cantaria de pedra, tudo esculpido em pedra. São elementos assim que valorizam a arquitetura dessa igreja, mostrando a importância e o apogeu econômico que a cidade viveu no século XVII, no século XVIII e no século XIX. Outro fator interessante é que aqui onde a gente está pisando tem centenas de pessoas sepultadas aqui que era fato comum às igrejas, as pessoas serem sepultadas dentro da igreja. A pessoa, quando se casava dentro da igreja. Quando as crianças nasciam, eram batizadas dentro da igreja. Então, era comum você casar na igreja, nascer, ser batizado na igreja, e ao falecer, você ser sepultado dentro da igreja, que ela simbolizava você estar mais próximo de Deus, mais próximo do sagrado. Era um costume antigo, né? E é isso, depois de 1833, essa prática ela passou a ser abolida da igreja. Sobre a igreja, São João Batista, é muito conteúdo. Se você mexer em cada parede dessa, tem uma história para contar. Em cada pedra desse chão tem uma história para contar. De onde surgiu a vontade de ser historiador? Agora vamos falar um pouquinho só de você. Então, eu fui em 1984, conheci Ouro Preto. Ao conhecer Ouro Preto, fiquei encantado, né, com aquela arte sacra, com aquela arquitetura. E aí eu voltei de lá, assim, vislumbrado, e comecei a pesquisar sobre a história de Itaboraí, Rio Bonito e região, fazendo pesquisa de campo, e depois partimos para a pesquisa de documentos, catalogar, digitalizar, fazer publicações, fazer exposições, promover encontros de preservação de patrimônio histórico para sensibilizar tanto o poder público quanto o poder legislativo, como a população como um todo. Criamos páginas nas redes sociais para difundir a beleza da história da região. Começamos a promover o turismo de certa forma, o fomento do turismo. Quando você começa a promover o que a cidade tem de interessante, as pessoas começam a perceber o valor daquilo que tem e começa a ter um outro olhar. Então, isso tem trazido assim, um ponto muito positivo para a cidade de Itaboraí e para a cidade da região aqui, que complementam, né, essa nossa região Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, até porque Rio Bonito se emancipou de Itaboraí, Tanguá se emancipou de Itaboraí.
Então a gente vê a nossa região como uma coisa só, como um fato. Itaboraí é mãe de muitas cidades, né? Por ter sido a segunda vila a ser estabelecida depois da fundação do Rio de Janeiro, né? Com o advento da vila de Santo Antônio de Sá. A história de Itaboraí, da região, é muito rica. Então, esse trabalho que a gente faz é um trabalho de várias mãos e a gente pode dizer que é um momento muito especial que a cidade está vivendo e que convida as pessoas para virem conhecer, né? Para desfrutar um pouco dessa história do Brasil também, que aqui é uma história rica, né? Com outro olhar, né? Vir conhecer com um outro olhar, o olhar mais histórico, porque as pessoas tendem a olhar pelo belo, mas esquecem a história. Tem o sacro, né? Você tem um sacro, tem a questão da fé, né? Apostólica romana, mas também tem a história. Essa igreja ela tem um acervo de livros datado de 1672. As primeiras pessoas batizadas nesse ano, as primeiras pessoas que se casaram nesse ano, as pessoas que faleceram naquele ano, testamentos. Então, é uma riqueza de informações que a igreja também abriga, que poucas pessoas têm acesso, né? Então, é importante a gente entender esse contexto, né? Que é um prédio, mas também que é um museu a céu aberto, né? E que possui um acervo riquíssimo, tanto documental como de arte sacra também, como esses altares que nós acabamos de mostrar aqui, mas também como a coleção também de arte sacra que tem, que é de valor incalculável, né? São obras fantásticas. Existe algum projeto da secretaria para investir mais nessa questão cultural da cidade? Sim, a Secretaria de Turismo e Eventos está com um projeto agora também de criar o Fundo de Turismo, bem assim como a Secretaria também de Cultura também, e toda a gestão municipal estão se empenhando para que realmente o município seja colocado no local, né, de destaque dentro do contexto do Estado do Rio de Janeiro. Você tem noção, né? Você tem lá o Compés, você tem a Vila de Santo Antônio de Sá, tem aqui as ruínas do convento, você tem um porto mais movimentado da província, que é o Porto das Caixas. Você tem a igreja de Nossa Senhora da Conceição de Porto das Caixas, que também tem uma história fantástica, né? Uma região... Nós vamos contar, não vamos? Vamos contar, vamos lá fazer esse comentário lá. Então, a história do Brasil também, um pedaço da história do Brasil é escrita aqui em Itaboraí, né? Você imaginar que alguns senhores daqui, que foram batizados aqui no ano de 1702, no ano de 1800, foram estudar na Europa, voltaram de lá formados em direito, né, em leis, em cânones, né, e se formaram em doutores, médicos, sacerdotes, e tiveram destaque a nível de Brasil, né? Então, é importantíssimo nós termos essa história contada e transmitida para as gerações, né? E o trabalho que vocês estão fazendo é de suma importância para isso também. É uma curiosidade. Muitas crianças entram na igreja e elas ficam com medo de algumas imagens, né? Isso é comum. Vamos imaginar aquela imagem ali, aponta para ali, para a gente verificar. O que significa, de fato, essa imagem? É uma imagem do Senhor morto, que era uma imagem que era utilizada nas procissões antigas, né? Essa aqui está coberta, mas que está do lado de lá está descoberta. Acho que está até melhor. Ó, se a gente virar para lá, lá, tá vendo? É uma imagem de madeira também, esculpida em madeira, século XVIII, e a função dela era ela ser transportada nas festas de nos festejos religiosos de Corpus Christi. Era uma tradição, né, tricentenária em Portugal, e Itaboraí tinha essa cultura também. Então, essas imagens são imagens de procissão. E as pessoas se espantam com a perfeição, né, que acha que é alguém que está ali, que está morto, mas é uma representatividade, né, do Cristo quando ele desceu da cruz, né, e foi acondicionado numa tumba de pedra. Então, tem esse papel, né? A imagem traz esse papel para você ilustrar aquele momento, né, das passagens da vida do Salvador. E todo momento você vai perceber que São João Batista está apontando para o Cristo, né? Então, essa imagem do Cristo morto também é uma passagem também dentro desse contexto histórico, cultural e religioso. É bem interessante. Nós vamos continuar mostrando as imagens aqui da Igreja São João Batista. Tem alguma coisa a acrescentar? Tem muita coisa de se for falar, né? Tem bastante coisa, se a gente for falar realmente. Vamos ver ali um detalhe que quero mostrar para vocês, no retábulo que tem ali. Vamos lá. Segue aqui com a gente, estamos ao vivo aqui na Igreja São João Batista, na Praça Marechal Floriano Peixoto, estou ao lado
do historiador. Sim, Isso aqui é madeira. Isso é um trabalho fantástico. Você só vai encontrar semelhante em Ouro Preto, né, nos grandes centros. Deixa eu virar aqui. Nos grandes centros, no Rio de Janeiro, Ouro Preto, nas cidades históricas, aponta para o poder aquisitivo que esse povo teve no século XVIII, né? O apogeu da produção de cana-de-açúcar, né, que era o ouro verde, proporcionou você ter uma igreja no Recôncavo da Guanabara com essa qualidade de arte. Isso apontava para um tipo de vida que essa sociedade colonial manteve, né, ostentou naquele período. Você vai perceber aqui, olha, os detalhes, né? detalhe até de folha de ouro aqui. Tinha folha, era todo folheado a ouro, né? Tem um detalhe aqui, né? E o que aconteceu, Dalson? Isso aí, um tempo atrás, parece que alguém, né, equivocadamente raspou, achou que era ouro, raspou, e houve esse incidente, né, infeliz incidente. Você vai perceber que tem até a marca das ferramentas também. Aqui, ó. Olha um exemplo interessante, essa coluna aqui. A videira, com os três caixinhos de uva, aponta para aqui. Cristo falava, né? Eu sou a videira verdadeira. Aquele que está ligado em mim, esse dá muito fruto. Então você vê essa simbologia bíblica em todo momento que você olhar para um elemento decorativo, ele aponta para o momento da Bíblia. As flores de acanto, as rosáceas, né? Cristo também era rosa de Saron. Então tem vários elementos entalhados aqui que apontam para o Cristo. E que trabalho de perfeição pelo tempo, né? Perfeição. Os mestres realmente da arte barroca brasileira que estiveram aqui elaborando esse trabalho fantástico de arte escultórica em madeira. Parece que está passando por um processo de restauração, né? Sim, está passando por processo de restauração. A cidade tem uma técnica em restauração que trabalha na Secretaria de Cultura. A Prefeitura tem, é funcionário do município. E nas tratativas junto com o Instituto Patrimônio Histórico, né, o IFAM, Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, tudo tem um momento, é um processo. Então, assim, as coisas estão em andamento. Mas como a gente sabe, tudo é burocracia, né? No Brasil, tudo precisa de burocracia, né? Então, mas as coisas estão andando, né? Tem um processo de encaminhamento para poder restaurar e conservação do templo. E realmente é uma igreja que merece toda a atenção e todo o cuidado, porque é um patrimônio histórico nacional, tombado a nível nacional, né? E vamos seguindo. O que mais nós vamos mostrar aqui dentro da igreja? Vamos ver aqui. Você vai perceber que cada elemento você vai perceber uma diferença, mas olha o detalhe do fino acabamento da arte, né? Essa aqui já é um pouco diferente da outra, né? Sim. Parecido, mas um pouco diferente. Todos eles você vai encontrar elementos diferentes. Lá, no caso, tinha 3 caixas de uva. Aqui já tem 1, 2, 1, 2. E você percebe a perfeição do trabalho dos artistas da época colonial. Aquele período. Olha aqui. Os elementos são todos perfeito. Não tem um espaço que você possa dizer que não há perfeição. É uma arte que você se encanta pelo fino acabamento, pelo esmero e pela perfeição. E que durabilidade, né? Exatamente. Você imagina, tem quase 300 anos, né? São obras de arte que você só vai encontrar no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Ouro Preto. Joia da arquitetura, né? Colonial, barroco brasileiro. Português, aliás. Português. Logo ali em cima, a gente está vendo os tijolos, né? Aqui porque sofreu uma queda, né? E essa parte toda aqui, na verdade, ele é forrado de madeira. Então, isso aí vai ser um processo mais lento, mas está em andamento também. Aqui foi um processo de contenção, né? E dentro do projeto visa fazer toda a contenção e manutenção desses retábulos. E agora, o que você nos permite conhecer? Um fato interessante. Vamos lá na fachada? Vamos seguindo então até a fachada para a gente mostrar. É a Publita News ao vivo aqui do Centro de Itaboraí. Estamos na Matriz São João Batista, com o historiador Dalson Nascimento.
que está nos proporcionando esse conhecimento maravilhoso sobre a história dessa igreja. A fachada da igreja também tem elementos interessantes. A porta, você tem uma simbologia também. A porta simboliza Cristo. Quando ele diz, eu sou a porta, quem entra por mim encontrará bom pasto. As duas janelas são uma tipologia da Santíssima Trindade, a porta, mas duas janelas. As janelas do céu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Toda a arquitetura da igreja ela vai apontar para Cristo, vai apontar para a Santíssima Trindade, né, que são os três elementos da religião, né? A Santíssima Trindade é a base, né? Deus Pai Criador, o Espírito Santo e o Filho. Todo momento nós vamos perceber em qualquer arquitetura colonial religiosa, você vai encontrar a simbologia da Bíblia apontando para a devoção de um santo, mas também apontando para a Santíssima Trindade. Então essa fachada é fantástica, né? Você tem essa torre sineira do lado esquerdo também, que é magnífica, é uma igreja monumental e faz parte desse contexto histórico do barroco no Brasil colonial e aqui em Itaboraí. Então poucas pessoas sabem disso, então é importante essa difusão desse patrimônio histórico. Vamos perceber a janela? Vamos lá. Temos a janela, mas eu quero saber sobre o sino também. Olha, logo lá em cima, né? Vamos lá. Esses sinos também são sinos fantásticos, né? Quem fez um trabalho muito interessante sobre ele foi o professor David também, que é uma pessoa, depois de você entrevistá-lo também, que é uma pessoa que tem um saber, tem um conhecimento bem profundo sobre a história da igreja. Né? Os sinos também estão relacionados à devoção também de São João Batista. Não consegui subir lá em cima, mas tem um símbolo da coroa portuguesa e tem um símbolo, a cruz, né, que representa a igreja, mas também tem um brasão também da coroa portuguesa nos sinos do período colonial e também do período no regime de governo imperial. São sinos também interessantes, mas é muito difícil o acesso lá em cima, né? E as janelas, vamos às janelas. As janelas você vai perceber também a vidraça em guilhotina, que você vai perceber ali que tem 4 segmentos dentro da guilhotina tem 4 sequências de 4 na vidraça. 3 vezes 4, 12. 12 apóstolos, 12 profetas, 12 fundamentos, 12 tribos. Tem toda uma simbologia. Então, todo momento você vai perceber esses símbolos dentro de uma arquitetura. Nada foi feito por um acaso. Tudo foi direcionado. E que cabeça as pessoas, mesmo naquela época, não tinham tanto conhecimento, mas tinham, né, a ideia de você preservar e tudo tinha a ver uma coisa com a outra, ligada, né? Sim, até porque todo o tempo que eram consagrados, eles eram direcionados. Tinha os artistas, os arquitetos, eles recebiam orientação de sacerdotes para poder construir o templo. Tinha toda uma cerimônia, né, de consagração. Vamos imaginar que tinha engenharia, Sim, né? sim, você vai perceber que é um trabalho fantástico. Esse trabalho de cantaria de pedra, toda essa parede, você vai perceber que não tinha os tijolos como são os tijolos de hoje, com a face retinha. Eram pedras, mas você olha, não tem nada torto, tudo alinhado. Eram os verdadeiros mestres da construção, né? E esses postes de ferros lindos que estão aqui, esses 3 postes também, que é um poste também de uma época, né? Os postes são postes, acredito que do início do século XX, mas ainda mantém uma característica que dá um charme, né? São 3, sobraram 3, aquele lá da ponta, esse aqui e aquele outro ali, na entrada da igreja. Também dá um charme, é um diferencial que essa igreja tem também, apesar desses degraus aqui também, que tem aqui antigamente tinha um muro, né? Mas com o passar dos tempos, as reformas, os templos vão se transformando, se adequando de acordo com a necessidade dos usuários e dos próprios párocos, né, da igreja. A gente está aqui tendo algumas pessoas perguntando, né, a importância dessa igreja aqui no centro. A igreja aqui no centro ela tem uma importância muito fundamental, porque no entorno dessa igreja que surgiu a cidade, no entorno dessa igreja que surgiu a vila. Todo esse terreno aqui pertencia à igreja. Então, era fato comum quando as pessoas que moravam em suas fazendas e tinham dificuldade de virem para poder celebrar a missa, os casamentos, eles
começaram a adquirir da igreja, da Irmandade de São João Batista, uns terrenos e construir suas casas próximas às igrejas, à igreja matriz, para que quando houvesse, né, uma celebração, a família já tinha um lugar onde se abrigar, distante da fazenda, então já tinha um local onde se abrigar. Então surgiu esse arraial no entorno da igreja, a importância da igreja, porque tudo começou pela igreja, né? Então, assim, essa história é uma história muito interessante. A 1600, se você for perceber o brasão, a bandeira do município, no brasão você tem duas datas, 1696 e 1833. O 1696 foi quando se estabeleceu a freguesia de São João Batista Itaboraí. Freguesia, depois de 1833 se estabeleceu a vila, construiu a casa de câmara e cadeia, Itaboraí se emancipa da vila de Santo Antônio de Sá, e é um outro momento. Então, você vê até nos brasões, você vai encontrar símbolos que apontam para aquele momento político, religioso, né? E filosófico da época também. Você tem toda uma contextualização histórica em cima dos elementos que constituem a história do município. Vamos atravessar a praça agora. Vamos. E vamos mostrar a Casa de Câmara e Cadeia, que até um tempo atrás serviu como Câmara Municipal, já foi a Prefeitura Municipal. Sim. Vamos lá, então? Vamos passear pela praça. Praça Marechal Floriano Peixoto. Nós estamos aqui, ao vivo, com a Publita News e Dalson Nascimento, dando esse show para vocês de conhecimento, de cultura. Vamos lá. Temos o monumento Salvador Furtado de Mendonça lá. Vamos fazer esse caminho, né? Vamos sim, vamos sim. Vamos ali mostrar Joaquim Manuel de Macedo, aqui na praça. Vamos chegando aqui. Na verdade, essa praça ela tem muitas histórias voltadas para coisas incríveis de cultura também. Tivemos aqui a novela Estúpido Cupido, né? Que foi nos meados de 76, que a filmagem toda se deu na Praça de Itaboraí. Eu era engraxate nessa época. Eu era o gurizinho engraxate nessa época. Você participou das filmagens? Não, mas eu engraxei as botinas do Neila Torraca, Janine Machado, na época. Eu era o gurizinho, tinha meus 8 para 9 anos de idade naquela época. E foi um momento muito interessante. Foi o ano que eu cheguei em Itaboraí, eu tinha 11 anos, e pude ver o quanto essa cidade, para mim, era um paraíso, né? Aquela coisa toda de muitos artistas na cidade. Mas depois nós vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre ele. Então, Joaquim Manuel de Macedo foi um grande brasileiro, nascido aqui em Itaboraí. É um dos filhos mais ilustres de Itaboraí, foi médico, escritor, teatrólogo. Ele foi um intelectual que se preocupou com a educação de Itaboraí. Ele fundou a Biblioteca Itaboraiense no século XIX. Ele está lá, a Biblioteca Municipal Joaquim Manuel de Macedo. E foi uma das primeiras aqui do Brasil, né, do estado do Rio de Janeiro. Então ele juntou aqui em Itaboraí, ele conseguiu reunir uma elite senhorial aqui, sacerdotes, fazendeiros, comerciantes, que ajudaram e contribuíram com doações de livros e fundaram a Biblioteca Municipal. Isso já no Império. Isso fez com que Itaboraí se tornasse um celeiro da educação no século XIX. Daqui saíram grandes nomes, né, da literatura, da política nacional. Você tem o Visconde de Itaboraí, Joaquim José Rodrigues Torres, Salvador Furtado de Mendonça, né? Você tem a história da dramaturgia brasileira que passa por Itaboraí, com João Caetano dos Santos, que inaugura o teatro em 1827. Itaboraí é o celeiro da cultura nacional, né? Então, o Dr. Joaquim Manuel de Macedo é um grande brasileiro, um grande itaboraiense. Então, esse busto, ele representa uma grande estrela da cultura do século XIX, nascido aqui nesse município. Então vamos seguir lá para o prédio da Câmara Municipal, a antiga Câmara Municipal, que também foi a Prefeitura Municipal de Itaboraí. Hoje a Secretaria de Fazenda funciona atrás desse prédio, né? Num prédio novo, foi uma extensão, né, que fizeram? Isso, foi uma extensão.
Esse prédio é um prédio fantástico, que ele representa o momento do apogeu econômico que Itaboraí viveu no século XIX. E nós vamos, a data de 1840, tem a data lá na frente, é um prédio neoclássico, né? Ele é singular, só existe um parecido, que foi o mesmo arquiteto que construiu, que é o prédio da Casa de Câmara e Cadeia de Maricá. Esse prédio ele tem peculiaridades únicas, né? Você vai perceber, na fachada ele tem esse estilo neoclássico, que é triangular, né? Que também existe uma característica muito comum nesses prédios do Império, símbolo da maçonaria, né? A pirâmide. Você tem também, se você for pegar o esquadro e o compasso, juntar os dois, ele vai formar, também vai dar esse formato. Ou seja, os construtores também, a maioria eram maçons, né? Os construtores desse período colonial e imperial. Nós vamos perceber também, em cima, ao lado de cada janela da sacada, vamos perceber uma romã, tá vendo? Aquela partezinha onde tem aquele gradil. Tem uma romãzinha aqui, ó, da fachada numa ponta e outra. Essa romã, a romã simboliza a prosperidade, simboliza a riqueza, o momento que a economia de Itaboraí estava na sua plenitude, né? Na emancipação, Itaboraí nessa época tinha para mais de 400 fazendas de café e engenhos de açúcar. Quando eu falo fazenda de café, existe um equívoco. Algumas pessoas falam, mas Itaboraí não teve cultura de café. Teve cultura de café nas regiões serranas. E em 1840, Rio Bonito ainda fazia parte de Itaboraí. E Rio Bonito, nesse período, tinha mais de 300 fazendas de café. Então, Itaboraí também vivenciou o ciclo também do café, que não é bem nem um ciclo, né? Ciclo é aquela coisa que acaba. Hoje ainda tem a produção de café. Então, foi um período muito rico. E você vai perceber também que ali na frente tem um leão. No meio da sacada ali tem um leão. Bem pequenininho ali, está ali no meio da sacada. Mas é um símbolo de quê? De governo. O prédio é o prédio do governo. Então, simboliza o leão está simbolizando o governo, o poder. Tudo tem uma simbologia. Todos esses prédios históricos têm uma simbologia. E olha que construção fantástica. Olha que esse trabalho de cantaria, de granito. É um trabalho único. Nenhuma cidade que eu conheça, além do Rio de Janeiro e Maricá, tem um prédio como esse aqui. Né? Você percebe aqui? Olha que trabalho. Né? Olha que trabalho. Aqui também usava para bater, né? Para poder chamar, né? Tinha uma campainha aqui antiga. Isso aí na década de 20, acho que depois dessa campainha, tem até uma crônica do Barbosa Velho, Orcival Barbosa Velho, que fala dessa campainha, né? Que era a sinetazinha da Câmara, que quando tocava era o sinal de recolher. Era um fato comum, né? Você citou o nome do Major Orcival. Ele foi uma figura muito importante de Itaboraí. A gente precisa realmente ressaltar esses personagens da nossa cidade que já remetem para o nosso tempo, né? Verdade, Orcival Barbosa Velho foi uma sumidade, né? Apaixonado por Itaboraí, poeta, escritor também, historiador, também se interessava pelos fatos ocorridos no passado. E nos versos dele a gente vai perceber esse sentimento de pertencimento que ele tinha, essa memória afetiva pela cidade. É um prédio fantástico, como esse aqui, que representa o apogeu da economia do século XIX numa região, que a cidade que teve um teatro, dá para você imaginar? Só o Rio de Janeiro ostentava. Você nunca ouviu falar que cidade no interior que tinha um teatro no século XIX? Itaboraí, em 1827. Vamos falar um pouquinho do teatro também? Vamos lá, até porque o teatro, né? O teatro é uma peça importante dentro da história da cultura do nosso município. E eu estou observando aqui que até o telhado já foi restaurado ali de uma certa forma, né? Porque um tempo atrás nós não tínhamos nem o telhado do teatro. Não é isso, Dalson? Um processo, tem até uma placa do processo ali para restauração, né? Isso está em processo, mas você sabe, burocracia, tudo é burocracia, tudo depende de licitação e às vezes demora um pouco, né? A gente espera que realmente essa reforma ocorra para que esse equipamento cultural seja devolvido para a comunidade, porque aqui foi onde João Caetano estreou,
iniciou sua carreira artística num momento muito importante do Brasil, 1827. E esse teatro ele tem uma história interessante. Uma curiosidade que eu ressaltei sobre esse teatro, porque esse teatro ele foi construído por João Hilário de Menezes Drummond, que era um grande itaboraiense. Ele foi responsável pelo primeiro jornal de Itaboraí ainda no século XIX. Interessante, são 4 João na história do teatro. João Caetano. Não são 4, são 5, aliás. 5 João. Sim, vamos falar deles. Falar dessa curiosidade. Vamos, curioso isso, mas vamos falar. O Teatro João Caetano foi construído por João Hilário de Menezes Drummond, na Vila de São João Batista de Itaboraí, né? Que esse prédio chegou até mais ou menos os anos 60. Depois sofreu reforma. E aí ele sofreu uma perda na estrutura, teve que ser demolido, e depois ele foi reconstruído por João Batista Cáfaro. Ou seja, vamos lá, São João Batista Itaboraí, João Hilário de Menezes Drummond, que construiu. Quem estreou? João Caetano dos Santos estreou. E depois o filho de João Caetano foi um dos administradores do teatro, com o nome de João também. E o 5º João foi João Batista Cáfaro, que reconstruiu o teatro. 5 João na história do teatro, né? É a nossa cidade nas mãos do João, principalmente na parte cultural aqui, o teatro. Eu tive a oportunidade de assistir a muitos espetáculos e tive também a oportunidade de trazer espetáculos para aqui. No ano de 2005, ainda o teatro estava funcionando. Pois é, esse teatro ele teve vários eventos que ocorreram nele, mas com o advento da insegurança, depois daquilo que aconteceu na Boate Kiss, né, houve necessidade realmente de uma intervenção e adequar o teatro para que ele realmente fique em condições de atender ao público e de se realizar nele as funções, né, para a qual ele foi edificado. Agora é aguardar, né, para ver se a gente consegue realmente a conclusão desse processo para dar início às obras de reforma do teatro, né? Nossa, seria muito importante que a cidade pudesse contar realmente com espetáculos aqui, como nós temos um rico conhecimento, pessoas artísticas na cidade, em todos os setores. Você pensou que a alegria será o dia da reinauguração? Eu imagino, fogos. O pessoal vai celebrar muito. O dia que se inaugurar, vai ser uma festa, vai ser uma alegria muito grande. Ao lado também nós temos aqui a Casa de Cultura também, que está com uma exposição fantástica. Vamos lá? Vamos sim. A Casa de Cultura está periodicamente realizando muitas exposições, né? E como a gente está aqui